Eu ainda não consegui falar de jogo. Ainda não consegui falar do desempenho do Sport, do desempenho do Palmeiras. Aliás, do desempenho do Palmeiras nem precisa, né? Precisa comentar alguma coisa do desempenho do Palmeiras? O time não joga nada nunca. Então nem precisa comentar nada. Mas assim, sobre o Palmeiras não. Sobre o Sport tem muita coisa para elogiar. Mas vamos lá. Olha o que o Everton falou no pós-jogo ali na saída da Ilha do Retiro. Sem dúvida foi uma vitória muito importante. Acho que a gente se sente muito bem representado. A gente viu ali que os torcedores lotaram ali, esgotaram todos os ingressos, cantaram do início ao fim. Um jogo muito difícil, campo ruim, iluminação ruim, um adversário muito forte. A gente vai ver esse campeonato brasileiro sem dúvida nenhuma muito forte, as equipes muito competitivas. E acho que somar esses 3 pontos fora de casa para a gente é fundamental. Agora vamos seguir firme aí na nossa caminhada e agora já virar a chavinha de novo para a Libertadores. A gente não tem muito tempo às vezes a treinar, agora é mais descanso Vamos lá, gente. Campo ruim, iluminação ruim. Tá bom. O gramado do Allianz Parque é uma maravilha, né? É um gramado maravilhoso. É padrão FIFA. Quantos e quantos jogadores já não se lesionaram nesse gramado patético? Com esse gramado sintético aí. E esse gramado, olha a situação como estava na rodada passada na Série A, contra o Botafogo. Isso aí é um pasto, rapaz. Isso aí eu teria vergonha de falar que o gramado da Ilha do Retiro é ruim. Se o gramado da Ilha do Retiro é ruim, o Palmeiras deveria ser proibido de jogar nesse estádio aí, nesse campo. E a iluminação é ruim, o Sport acabou de trocar os refletores, rapaz. Tem vergonha na cara. É a iluminação de primeiro mundo. Tu quer falar que a iluminação tava ruim, o campo tava escuro? Toma vergonha na cara, rapaz. Só é olhar o jogo. Quem sabe aí da reforma que teve na ilha tá por dentro da situação. E outra, o gramado da ilha não alaga mais não. Bota as imagens do Allianz Parque quando chove, alaga na hora. Então não vem aqui dar desculpinha de gramado, de porcaria de gramado, de iluminação, nem nada não. E outra, tu teve falha mais uma vez no jogo de ontem. Tu falhou mais uma vez. Foi um golaço de Barleta que tu tomou, mas se você fosse o Everton de 5 anos atrás, eu acho que nem esse gol talvez tu tomaria. Mas você já tá em péssima fase, já em final de carreira. Então, recadinho aí para o Everton mais uma vez, mais um dos hipócritas aí falando de gramado da Ilha do Retiro. Até comentaram no post lá no Twitter que ele falou a mesma coisa do gramado do Barradão. Se o gramado do Barradão é ruim, se o da Ilha do Retiro é ruim, o time do Palmeiras e qualquer time que fosse jogar lá não poderia, é proibido jogar lá, porque toda hora tem show, né? Que o Palmeiras nem manda naquele estádio. Que o Palmeiras nem manda direito naquele estádio. Toda hora tem um show ali. Enfim, não vou falar mais nada. Eu tô tentando falar sobre futebol, mas eu nem consigo, com essas declarações ridículas. O Everton, a Abel Ferreira não fala na coletiva pós-jogo, o jornalista não pergunta sobre a questão do pênalti, ninguém fala nada. Todo mundo calado. Bom, paciência. Vamos trazer aqui agora a coletiva de Pepa, tá? Eu tô fazendo quase que um de trás para frente, né? Eu nem fiz um vídeo pós-jogo aqui ainda. A live pós-jogo ontem foi 1h30 falando sobre arbitragem. Eu não falei quase que nada do jogo, tá, gente? Quase que nada. Porque nem deu tempo ainda para respirar, baixa a poeira pra gente falar sobre o jogo. Até o momento, eu não fiz nenhuma análise pós-jogo aqui no canal. Bom, vamos trazer aqui agora a declaração de Pepa aí na coletiva pós-jogo, Sport 2, aliás, Sport 1, Palmeiras 1, arbitragem 1. Ou seja, Sport 1, Varmeiras 2, tá? Vamos lá, antes disso, trazer aqui o nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Eu queria abordar 2 pontos com você desse jogo. E aí eu acho que é um ponto que a gente já vem trazendo, eu e você faz essas perguntas, que é sobre essa questão que a gente viu. O Sport teve um volume muito grande de jogo no primeiro tempo, sufocou o Palmeiras, a gente viu isso. No segundo tempo também cresceu, teve ali as oportunidades, mas na reta final a gente viu um crescimento muito grande do Palmeiras, principalmente pelo lado direito de defesa do Sport, no caso, lado esquerdo, de defesa do Sport. Até porque as jogadas nasceram por ali. O que é que dá para fazer para melhorar? E o que é que tipo de trabalho, já que você vai ter essa semana livre, a segunda na temporada, para melhorar essa situação, né, de atenção do time? A gente percebe que tem esse crescimento, tem as oportunidades, mas na reta final acaba tendo aquele apagão e hoje se repetiu novamente. Obrigado. Ora, boa noite a todos. Não, quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. As minhas primeiras palavras é de 100% de acordo com aquilo que foi falado aqui.
Mas falando do jogo, fizemos um grande jogo, olhos nos olhos, com muita qualidade, duas equipas boas. O Palmeiras, como todos nós sabemos, vocês sabem, uma equipa que tem um elenco muito forte, com uma capacidade individual muito grande. Mas nós falamos nisto, eles podem ser melhor que nós ontem, podem ser melhores que nós amanhã, podem ser melhores que nós durante o ano todo. Mas nos 90 minutos dentro de campo hoje não podiam ser melhor que nós. E nós sentimos isso, que não foram melhor do que nós. Foi um jogo aberto, um jogo muito bem disputado. Não houve quesilhas, não houve confusões, não houve nada. Portanto, essa situação que falou faz parte do jogo. Estamos a falar que nos últimos minutos que criaram mais ruído pelo lado direito deles. Nós também criamos ruído pela esquerda, pela direita, pelo meio. Portanto, isso é futebol, é a dinâmica do jogo. Estamos a jogar contra uma equipa muito competente. Agora a mim fica... Sério, o que é que eu vou falar sobre o jogo? Vou dar os parabéns aos jogadores. Foram enormes, foram briosos, foram competentes, foram aguerridos. Agora fica esta sensação de uma impotência muito grande. Eu não gosto nada de falar sobre arbitragem, não gosto, mas quando é para falar, é para falar. Eu na coletiva, a seguir ao jogo com o São Paulo, nós tínhamos o avião para apanhar. Eu não vi o lance, mas depois vi o lance. Aquilo não é penalti nenhum. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Não consigo perceber. E é uma revolta enorme. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito sofrimento. E acima de tudo é muita coragem. Para levar o Nordeste, para levar o Recife, para levar o Sport a ser falado pelo mundo inteiro. A jogar em casa, um regresso da Série A. Estádio lotado, um orgulho tremendo. E depois nós vamos pesquisar também o que está para trás. E a história continua-se a repetir. Mas há uma coisa que eu posso garantir aqui à nossa torcida, ao nosso staff e aos nossos jogadores. Eu jamais me vou sentir pequenino. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos. Mas nós não somos pequeninos. Vamos continuar a trabalhar com indignação com o que aconteceu. Já não podemos fazer nada com aquilo que aconteceu, que foi uma vergonha das grandes. Incompetência total. Algo que eu já não vi há muito tempo. Agora, falando do jogo, é dar continuidade, é continuar a crescer, é continuar a melhorarmos no último terço. Chegamos lá muitas vezes, mas temos que definir melhor e vamos trabalhar nisso. Defensivamente tivemos bem, não permitimos muito ao Palmeiras, vamos continuar a permitir menos, como? Com trabalho. Portanto, não há vitórias morais, longe disso, nós queremos pontos, mas hoje é uma revolta enorme. Mas, acima de tudo, como eu já disse, eu não posso fazer nada com aquilo que aconteceu. O que posso fazer é dar uma palavra, como já dei, de grande confiança e grande apreço àquilo que os jogadores fizeram dentro de campo. Ninguém perdeu a cabeça, ninguém perdeu o foco, pelo contrário. Sofremos um penalti, na minha opinião, contra a corrente do jogo, mas mesmo assim mantivemos o foco, continuamos atrás do resultado, não jogamos para o ponto, jogamos para a vitória. Não conseguimos, não nos deixaram, vamos seguir em frente, mas é este Sport que vão ter. Eu não sei o que é que vamos ter de VAR, não sei o que é que vamos ter de arbitragem, porque isso nós não controlamos. Agora, uma coisa é certa, da nossa parte, entrega, organização, competência, com erros aqui, erros acolá, que vai acontecer, acontece de um lado, acontece do outro, mas nós vamos estar sempre aqui de cabeça erguida e a trabalhar muito. E pode vir os erros que vierem de outras equipas e nós temos que marcar mais gols que os adversários. Professor, boa noite. Primeiro, eu tenho que parar aqui para a gente debater sobre vários pontos. Vou pegar de trás para frente um pouquinho, tá, gente? De novo. Ele falou, a gente já viu ali o passado se repetir mais uma vez hoje. Por quê? Lá no passado, em 2020, aconteceu mais um erro escandaloso envolvendo Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Rony tá com a merda do braço super aberto, eu vou até subir aqui mais um pouquinho, super em aberto, a bola pega no braço dele e não dá pênalti. Ah, mas veja só, a recomendação na época, mas toda hora a recomendação é contra o Sport? Gente, pelo amor de Deus, o cara abre o braço, claramente, a bola pega no braço, dentro da grande área é pênalti, pronto, ponto, pênalti. Não deram nada. Só que a gente volta um pouco mais no passado, lá atrás, em 2017, que Richelli dá aquela declaração que, que os árbitros vão lá e vão tudo cagado. Aquele bota o árbitro para roubar contra nós, não sei o que e tal.
lá no Allianz Parque, lá em 2017, não sei se vocês lembram, sai a cabeçada de jogador do Sport, o jogador do Palmeiras está com o braço totalmente aberto e para cima, a bola pega no braço e o juiz não dá nada. São casos de reincidentes contra o mesmo clube sempre. E eu falei no sábado que isso iria acontecer. É complicado, irmão. Aí a gente começa com esse ponto aí da coletiva de Pepa. Um outro ponto que ele falou, de fato, se a gente for parar para analisar o jogo, o pênalti cometido por Chico em Flávio Lopes já meio que na contramão do jogo. O Palmeiras não fazia nada, o Sport tinha mais posse, mais volume, o Palmeiras não tinha chegado, não tinha passado no meio campo praticamente, não tinha uma finalização no jogo ainda, no primeiro tempo, e na primeira chegada no pênalti de Chico, gol dos caras. Paciência. Outro ponto é que eu concordo com ele falou sobre o pênalti do Queiroz, né? Velho, a maioria do Brasil, cara, até torcedores do São Paulo, falam, velho, não foi nada, não foi pênalti do Queiroz em cima de Luciano, e ontem também não foi pênalti de Matheus Alexandre e Rafael Veiga. Foram 3 pênaltis em 2 jogos que a gente sofreu, pô. 3 pênaltis, um escandaloso que não foi absolutamente nada, um outro que foi pênalti, para mim foi pênalti de Chico, e o de Duqueiroz, a maioria também acha que não foi nada, mas é um pouco mais polêmico. Luciano recebe o contato, se joga e o juiz cai na dele. Infelizmente, né? O CEP pesa muito, sempre. Ah, então é vitimismo. Não, cara, se eu analisar o histórico, não é porra de vitimismo, não. Pensa uma coisa que eu odeio é vitimismo. Mas sempre acontece contra o esporte, porra. Aí eu vou falar o quê? Não, gente, veja só. Se toda vez acontece contra o esporte, como é que não como é que o esporte não é, o CEP não pesa? Complicado, né? Complicado. Bom, vamos lá. E contra o São... Sim, o esporte vai crescer, viu? O esporte vai crescer. Eu tô animado pelo que o esporte vem jogando. Óbvio, tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acredito muito ainda na evolução dessa equipe. Esse 4-1-4-1 me agrada. Agora, falta o capricho do último terço de campo, falta o refino na finalização, falta uma decisão mais acertada ali no último terço, na grande área, que ontem a gente teve várias oportunidades, mas a gente não converteu. E se tu não converte contra o Palmeiras, tu não é eficiente, tu pode tomar tromba lá no contragolpe. A gente tomou, foi do VAR dessa vez. Mas, sei lá, a Veiga poderia acertar um chute ali e vencer o jogo, no tempo normal, sem ser com erro de arbitragem e tal. Então, tem que ser eficiente, cara. Ainda mais pegando Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional. Tem que estar com a concentração lá no teto, tem que ter eficiência 220%, porque senão vai tomar tromba, não tem problema. São Paulo, para o que vocês propuseram, o Sport foi muito bem, obrigado, a torcida gostou do empate, comemorou como se fosse uma vitória. Hoje, idem dentro da ilha contra um Palmeiras, né? Se propôs a jogar para cima, domina, mas comparando esse jogo de hoje e até o jogo do São Paulo com o Campeonato Pernambucano e outros tantos, o que é que fez mudar hoje o Sport de tão diferente que a gente percebeu? Sabe, quando eu falo, já falei várias vezes que a equipa, já disse isto várias vezes, quando eu falei que a equipa tinha e tem margem para crescer, é isto. É crescimento. Aí está, não há titulares, não há reservas, mas é natural quando, na opinião da Comissão, neste momento, é este 11, mais opção, menos opção, que neste momento está mais capaz. Não estou a falar que quem não está relacionado ou quem está no banco não é capaz, pelo contrário, todos estão preparados, mas neste momento sentimos que a equipa está a crescer e tem condições e capacidade para continuar a crescer. E esse é o nosso caminho. Estamos nesta maratona, como eu já disse, com muito para fazer, com muito para crescer, enquanto defrontamos, e vai ser sempre assim, equipas sempre muito difíceis, equipas muito bem, elencos fortíssimos, bons treinadores, bons jogadores, boas estruturas, e nós olharmos para dentro, olharmos para nós, e percebermos aquilo que podemos fazer. E se é que havia dúvidas, que eu nunca as tive, nem nunca houve dúvidas, nem da direção, nem do staff, nem do elenco, mas se é que havia dúvidas da capacidade do Sport na Série A, penso não, tenho a certeza que essas dúvidas foram dissipadas. Agora é continuarmos a crescer, trabalhar naquilo que nós temos noção que podemos melhorar e seguirmos o nosso caminho. Hoje, com amargo de boca, tremendo, uma coisa surreal daquilo que aconteceu, mas como já foi aqui mais do que falado, é mal demais para acreditar. É mal demais para acreditar naquilo que aconteceu, mas já não podemos fazer nada em relação a isso. Esse ponto que o Pepa trouxe na coletiva é muito importante, viu, gente? Primeiro, existia uma dúvida muito grande da torcida do nível de competitividade do esporte contra o Palmeiras, contra o São Paulo no Morumbi, sei lá, contra o Corinthians, contra um Vasco. Qual é o nível de competitividade do esporte? Porque estava muito abaixo
no Pernambucano e muito abaixo na Copa do Nordeste. Ainda mais contra o Vitória, contra o Fortaleza, estava abaixo, precisava melhorar muito. E a gente viu uma boa resposta contra o São Paulo no Morumbi, time equilibrado, jogando bem, poderia vencer a partida, e aí é o tal do detalhe do refino. Falta um pouco mais de profundidade no elenco do Sport, e acho que com o decorrer da temporada isso vai ser um pouco mais suprido, com a Tense voltando, com Paciência voltando, com o Zé Lucas voltando, ainda tem uma janela no meio do ano, então o elenco do Sport vai se encorpar com o decorrer da temporada. No jogo de ontem contra o Palmeiras, mesmo sendo o Palmeiras Mistão, no decorrer do segundo tempo, era o Palmeiras todo titular, basicamente, com o Estevão, com o Vitor Roque, com o Rafael Veiga, com o Lucas Evangelista, com o Aníbal Moreno, com o Gustavo Gomes, com o Everton. Cara, time titular do Palmeiras, gente, pelo amor de Deus. E o Sport foi competitivo também. Na reta final do segundo tempo, o Sport não foi muito competitivo, porque faltou fôlego e profundidade no elenco. Enquanto vai entrar Veiga no lado deles, no lado da gente vai entrar Lobato, tá ligado? Tipo assim, a disparidade é muito grande técnica, mas o Sport competiu e mostrou perspectiva para o decorrer da temporada, sim. Disso aí eu não tenho a menor dúvida em afirmar. E acho que todo mundo que acompanhou o jogo sabe. Eita, vou voltar aqui. Professor, boa noite. No jogo com um contexto como esse, com toda essa história e a palavra do Guilherme, a sua, e dos jogadores também na saída de campo conosco, todos eles muito frustrados, até o Chico usou a palavra injustiça, o Lucas Lima também desabafou. Eu queria saber o que é que você conversou com eles no vestiário, qual foi a tua palavra com eles nesse momento, porque apesar da derrota, apesar do resultado, me pareceu, até no teu entendimento, no entendimento da torcida, após o apito final, aplaudindo um time, que foi um jogo de afirmação do Sport por toda a entrega contra um gigante, que é o Palmeiras. Obrigado. Não, a questão é mesmo essa, é nós termos, o que eu falei, a questão é mesmo essa, é que ninguém se sinta pequeno. Ninguém se sinta pequeno, pelo contrário. Eu já disse, digo isto muitas vezes, num jogo de futebol há vitórias, há empates e há aprendizagem ou derrotas. Mas nós temos saído do campo sempre com este tipo de sentimento, como saímos com o São Paulo, como saímos hoje, com 3 pontos, com 1 ou sem nenhum, mas com a cabeça levantada, com tudo deixado dentro de campo, desde a organização, de competência, de entrega, de raça, de tudo. Porque depois há pequenas coisas que acontecem, a dinâmica, futebol, é a capacidade mental, a leitura do jogo, um erro técnico, um erro tático, tudo bem. Mas nós temos que, nesta dificuldade tão grande da Série A, nós não podemos baixar do nível que aconteceu tanto com o São Paulo como aconteceu hoje. Seja contra quem for, seja onde for. Agora há jogos que nós conseguimos ser mais pressionantes, há jogos que conseguimos ter mais bola, há jogos que nos empurram para trás, mas isso é jogo, é futebol, é mérito do outro lado. Isto é uma balança. É uma balança onde há 2 equipas competentes, jogadores muito bons, a Série A está num nível muito alto, e nós temos que nos superar todos os dias. E estou a ser repetitivo, mas tem que o ser. Porque depois o dissabor que dá é este. É de trabalhar no limite, é estudar o adversário ao limite, é caprichar em tudo, é estarmos preparados para uma linha 3, para uma linha de 4, para jogar o A, o B, o C ou o D, e de repente, num lance, vai tudo por água abaixo. Mas não vai tudo por água abaixo. Hoje foi o que foi, não podemos fazer nada, mas é agarrarmos. Quando ganhamos não está tudo bem, e quando perdemos não está tudo mal. É agarrarmos nas coisas boas, fizemos um grande jogo, merecíamos muito mais, não nos deixaram, mas vamos transformar isso em quê? Em crescimento, continuarmos o nosso trabalho com muita humildade, e quem toma decisões que as tome melhor e que tenha coragem para as tomar melhor e que tenha um respeito. Acima de tudo, tenha um respeito. Se não há competência, que haja respeito. Professor, boa noite. Boa noite. O Sport fez um bom jogo, concordo com o que trouxe o senhor e também a torcida e os companheiros. Mas o Sport teve muito espaço para jogar, principalmente pelo lado direito de defesa do Palmeiras, né, com o Giai, principalmente Barleta, Igor Cariús quando dobrava, e eu sentia também, às vezes, um pouquinho de ansiedade nesse último terço do campo. O senhor já falava sobre isso também, que teria que trabalhar. É um ponto que vocês precisam também aprimorar, e se o senhor me permite, o senhor tem o Chino Atencio, que foi um jogador que demonstrou bastante repertório quando esteve em campo, se o senhor já pretende utilizá-lo, trazê-lo para o jogo contra o Vasco. Assim, são 2 perguntas. O Chino teve parado muito tempo, ele tem um treino connosco, portanto é normal. Ele teve a adaptação normal ao estadual e à Copa do Nordeste, e com todo o respeito são competições diferentes, onde no estadual dominamos praticamente os jogos todos, independentemente de ganhar ou não, que é futebol. Agora ele vai ter a adaptação normal, já está integrado e vai ter o seu tempo também. A outra questão foi no último terço o que sentimos foi uma boa dinâmica, uma dinâmica diferente na esquerda em relação à direita, mas também sentimos que nos faltou um pouco de definir um pouco melhor e mais presença na área, mas isso é algo de... Aí está, são para nós que sinceramente são fáceis de identificar, agora é corrigirmos durante a semana e termos mais presença na área, que é algo que nós costumamos ter muito, mas isso são com pequenos acertos, com trabalho, com visualização daquilo que aconteceu e definir um pouco melhor. Mas acima de tudo, eu gostei muito do jogo, estou a quente ainda, mas gostei muito daquilo que fizemos. Podemos tirar mais e melhor proveito desse último terço e vamos tirar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu não quero ser repetitivo, os colegas já perguntaram mais ou menos tudo.
mas falando sobre arbitragem e a omissão do VAR, eu queria saber, eu sei que não é da sua alçada também, mas se há a possibilidade do esporte entrar com a representação na CBF com relação a isso. O que acontece com a CBF hoje, amanhã nós temos uma reunião com a comissão de arbitragem para colocar todas essas questões. Fizemos segunda-feira após o jogo São Paulo, eles mostram as imagens do VAR, eles colocam as colocações técnicas da arbitragem e a gente contesta e reclama, né, o que a gente entende que nos prejudicou. Então amanhã a gente tem uma reunião 2h30 com essa comissão de arbitragem e será colocado isso em pauta. Vamos cobrar, né? A gente entende que não foi pênalti. E, aliás, nós temos a certeza que não foi pênalti. Nos sentimos muito frustrados, porque é uma sensação de impotência. E a gente espera que tenha lealdade, né, nos jogos e que a gente possa jogar só contra o adversário. Tá aí, rapaziada, coletiva de Pepa e também um pouquinho do André Figueiredo. Nesse exato momento, 2h30 que eu tô gravando aqui o vídeo, tá rolando, começou a rolar, pelo menos, né? A reunião que vai debater a questão dos lances e das correções técnicas entre os clubes ali, arbitragem, enfim. Cara, parece que não dá para tirar nada, né, dessa arbitragem. Parabéns a seu Edinaldo mais uma vez, tá? Parabéns. Já debatemos muito sobre ele aqui nos últimos vídeos, mas parabéns mais uma vez ao senhor Edinaldo. Não gastou R$1, hein? Não gastou 1 centavo para organizar o CT, para arbitragem, para de fato fazer treinamentos semanalmente para que não aconteça erro gritante como aconteceu nesse último jogo. Não só no último jogo, mas na rodada, porque aconteceu também no jogo de Cruzeiro Internacional, para que os árbitros tenham uma padronização um pouco melhor, para subir um pouco mais o sarrafo. Cara, assim, eu não vou alongar mais o debate, não. Edinaldo Rodrigues é uma piada de mau gosto e, mais uma vez, Yuri Romão assina com isso aí também. Ele corrobora com isso aí também. Votando em quem? Em Edinaldo Rodrigues, o grande e ilustríssimo presidente da CBF. Fiz os 4 vídeos sobre Edinaldo, tá? Vou deixar o link aqui no card já. Tamo junto, valeu, gente.